Olá, amigos e amigas. Nossa Economia e Desenvolvimento está aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Aquele propósito todo que temos no programa há 2 anos, né? De mostrar para vocês os polos de desenvolvimento do Estado, onde é que tem atrações e investimentos, mostrar aquilo que de bom o Rio Grande do Sul está fazendo. Aliás, aqui na proximidade de Porto Alegre, você tem acompanhado, nós temos feito matérias muito interessantes, seja em Guaíba, Eldorado do Sul, fomos até Rio Grande. A região metropolitana de Porto Alegre está também recebendo investimentos, e isso é muito bom para o Estado. O Rio Grande do Sul já foi, em termos de PIB, os 6%, aliás, 8% do PIB brasileiro, já estamos a 6%, precisamos retomar esse caminho do desenvolvimento. E a fronteira oeste do Rio Grande do Sul tem um polo importante, que é o polo centrado em Uruguaiana, a cidade de Uruguaiana, que fica a 620 quilômetros de Porto Alegre. Por sinal, é a minha querida terra natal. E vir aqui a Uruguaiana, rever os amigos, rever a cidade, né? A cidade está cada vez mais bonita, mais desenvolvida, mais atraente, mais acolhedora. E eu estou conversando também com um prefeito aqui da cidade, um prefeito que é um empresário de sucesso, um empresário de experiência, aqui apesar de novo, né? O Luiz Augusto Schneider. Prazer em tê-lo no programa, Luiz. Prazer, Silvio. Prazer aos nossos espectadores. Uruguaiana se alegra em receber os senhores aí. Nosso município, como o senhor falou, é um polo de referência na fronteira oeste. Temos aí um setor agrícola muito desenvolvido. O município de Uruguaiana é o principal produtor de arroz irrigado do país. Temos uma pecuária também muito desenvolvida. Somos polo de produção, não só em quantidade, mas em qualidade. A genética é diferenciada. Temos aqui também o maior porto seco do país. É o 3º maior do mundo em movimentação. Uruguaiana é referência em eficiência no comércio internacional, no transporte. Também, mais recentemente, estamos com a nossa universidade, a Unipampa, uma universidade federal, um projeto inovador, que nos traz perspectivas muito boas de desenvolvimento, um desenvolvimento integrado de toda a região da fronteira oeste, porque são vários campos, são 10 campos que a universidade tem, mas o de Uruguaiana se diferencia pelo ser um campus na área da saúde, e nós traz uma perspectiva muito próxima aí da implantação da Faculdade de Medicina, a qual está mobilizando o município, suas lideranças, no sentido para que nós tenhamos essa conquista dentro em breve. Mas a nossa cidade, bem como o senhor coloca, é uma cidade que se renova, uma cidade bem estruturada, com seus desafios, notadamente desafios econômicos. Precisamos preservar e ampliar a nossa competitividade, seja na questão da prestação de serviço do porto, seja na adição de novas culturas na agropecuária, no apoio ao setor primário, na estruturação do setor produtivo, de tal maneira que nós possamos expandir a nossa região, expandir nosso município e ser o destino viável e natural para investimentos. Prefeito, o senhor foi e é um empresário da cidade, empresário de sucesso, né? E ele pergunta assim, para esse nosso começo de conversa, o que é mais fácil, administrar a empresa privada ou administrar uma máquina estatal que é a prefeitura? A sua experiência recente. Não, sem sombra de dúvida, administrar empresa pessoal privada é mais fácil. O problema da administração pública é a convergência de interesses, é nós conseguirmos a convergência de interesses. O fato é que os nossos agentes políticos, eles devem se modernizar. Hoje, o cidadão, o eleitor, ele exige transparência, modernidade nas relações e austeridade também. Essas 3 linhas, elas são fundamentais. Recentemente nós temos visto essas manifestações a nível nacional e a gente observa que o cidadão exige transparência, exige austeridade no uso do recurso, né? E a modernidade, ele precisa ter acesso à administração pública, ele precisa de informações. Nós em Uruguaiana nós temos utilizado das redes sociais, nós temos utilizado mecanismos de comunicação direto com o gabinete do prefeito, o qual temos conseguido aí passar um modelo de administração que visa justamente esses 3 princípios. Notadamente, não tivemos manifestações em Uruguaiana, nós temos um entendimento muito claro de como é que o nosso cidadão pensa, né? E conseguimos aí um modelo de desenvolvimento baseado em princípios sólidos. Temos um orçamento que deve ser expandido, né? Mas temos muito boas perspectivas de trabalho. Prefeito, uma das questões que, claro, que preocupa do ponto de vista político global o Estado é a questão do emprego, a questão dos investimentos.
Outro dia estava conversando com o presidente da Celulose Rio-Grandense, Walter Lídio Nunes, lá em Guaíba, e a grande preocupação da Celulose Rio-Grandense e de outros investimentos, veja bem, eu moro na frente do Beira Rio em Porto Alegre, e a construtora Andrade Gutierrez, né, que faz a obra do Beira Rio, tanto quanto a OAS, que fez a Arena do Grêmio, elas tiveram que trazer e importar trabalhadores, né, porque não havia, não só em termos de quantidade, mas como de qualificação profissional para esses investimentos. Bom, a Celulose Rio-Grandense está selecionando mais de 5 mil pessoas em Guaíba e está fazendo um esforço muito grande para qualificar esse pessoal. Eu pergunto o seguinte, Uruguaiana, a região da fronteira, que o Uruguaiana é um grande polo de desenvolvimento aqui, como é que trata a questão da qualificação profissional? Porque eu imagino o seguinte, como prefeito, é claro que o senhor gostaria de atrair cada vez mais investimentos aqui. E que esse investimento que venha para cá também utiliza a mão de obra qualificada da cidade. Como é que trata a questão do recurso humano? Esse é um dos grandes desafios, né? Porque cada vez mais a tecnologia impõe uma melhor formação e um aperfeiçoamento. Uruguaiana tem destaque, nós temos aqui a presença de todo o sistema S, nós temos o serviço de aprendizagem industrial, o SENAI, temos o SENAC, temos o SEST-SENAT, agora vamos ter o SENAR. Temos também, a partir de janeiro, nós começamos uma tratativa muito próxima com o Instituto Federal Farroupilha e já estamos com cursos na área de formação técnico-profissional. Temos todo um conjunto de ações do município na contratação de cursos. Uruguaiana foi o principal município da região da fronteira oeste a se inscrever, fez seu cadastro e operou o maior número de vagas do Pronatec. Nós temos uma participação muito forte na formação de mão de obra. Agora, existe uma realidade, né? Formamos a mão de obra, mas perdemos ela. Ela está sendo atraída para os centros industriais, Caxias do Sul, um exemplo, Porto Alegre, região metropolitana. O que nós precisamos? Nós precisamos ter a utilização dessa mão de obra no nosso local. Aí é a questão da atratividade industrial, atratividade empresarial. Temos que aproveitar momentos como esse que o senhor está nos propiciando, o senhor Silvio, para divulgar o nosso município, divulgar das oportunidades de investimento que tem. Observa que temos uma capacidade logística muito grande, temos os 3 modais, o ferroviário, o rodoviário e o aeroviário, temos um aeroporto internacional em Uruguaiana, temos essa estrutura de formação de mão de obra, quer dizer, os insumos produzidos a partir da agropecuária, temos em grande quantidade também. Ocorre que, nesse momento, algumas empresas da área da indústria do arroz já estão se instalando em Uruguaiana, revertendo um processo de algumas décadas, né, em que a tendência era a instalação fora do estado do Rio Grande do Sul. Agora a gente já observa que está havendo uma mudança. Acredito que os custos de transporte, a questão logística está influenciando muito isso aí. Mas a cidade ela desponta como um local interessante para investimentos. Temos um mercado consumidor aí de em torno de 600 mil habitantes na região da fronteira oeste, mais a fronteira com a Argentina e o Uruguai. Também é de salientar essa integração que buscamos junto a esses 2 países aí. Temos uma relação muito próxima com os argentinos. Prefeito, desculpa me interromper, porque é o seguinte, eu gostei muito do prefeito, conversamos um pouquinho antes dessa entrevista, e pela primeira vez eu vejo um líder político aqui, no caso da região da fronteira oeste, pensando não apenas na cidade, mas pensando numa integração regional, incluindo a Argentina, aqui do Passeio dos Libres aqui do lado, Belo União aqui do Uruguai, enfim, porque eu sou de uma geração, prefeito, que nós tivemos aqui que a questão da fronteira, Uruguaiana era considerada área de segurança nacional. E os investimentos não eram nem sequer estimulados e sequer imaginados pelos governos federais. Ou seja, não, aqui era para deixar a coisa assim porque nós temíamos a invasão argentina, a Argentina temia a invasão brasileira, então era aquela ronha toda geopolítica, né? E eu vejo que o senhor tem uma visão diferente. Então, aí é que temos que pensar no desenvolvimento de Uruguaiana integrado. E o senhor imagina uma integração Argentina-Uruguai e o Brasil por Uruguaiana? Nós temos que começar, é um caminho longo, né? Essa situação que o senhor apresenta, essa situação histórica desse medo da invasão, para quem não é de Uruguaiana, pode parecer uma... Mas até a Guerra das Malvinas, até 83, nós contávamos os dias, né, após a Guerra das Malvinas, quando os argentinos nos invadiriam. Porém, isso não existe mais, né? Nós temos que ver os argentinos, nós temos que ver os uruguaios como parceiros de negócio. Vão invadir agora na Copa do Mundo, né? Para torcer para eles. Tomara, vamos aguardar a visita deles e o fluxo turístico. Agora, se nós formos olhar
na questão geográfica, institucional, se nós formos olhar, Uruguaiana é fronteira do Brasil. Agora, se nós formos analisar, e é o que nós devemos fazer a bloco de Mercosul, nós estamos centrados. Temos uma boa logística, temos essa produção agropecuária aí, precisamos agora ver demandas que possam ser atendidas dentro desse composto. Aí, se a gente for pensar em Argentina, Uruguai, Uruguaiana está equidistante do Porto de Rio Grande, de Porto Alegre, de Montevidéu e de Buenos Aires. Já se dizia que o Uruguai era o centro do Mercosul, né? Se for olhar, é praticamente um ciclo perfeito. Claro que isso aí é uma jornada de longo prazo, nós temos que caminhar. Tem um começo, né? Tem que começar. Como o senhor está começando. O que nós temos aí, por exemplo, o nosso Porto Seco. Nos próximos dias funcionará a Cotecar, que é o similar no despacho aduaneiro a nível de Argentina. Nós teremos servidores federais brasileiros trabalhando na Argentina, fazendo o trâmite aduaneiro no território deles. Quer dizer, se integra cada vez mais. Só que isso aí nós temos que trazer também a nível microeconômico. A gente observa que, por exemplo, as grandes indústrias, as montadoras, sabem utilizar muito bem esse processo. Agora nós temos que tornar uma realidade. É um longo caminho, nós precisamos que o acordo fronteiriço seja assinado pela nossa presidenta. Por incrível que pareça, esse acordo ele já está aprovado desde 2011 e falta a homologação por parte do gabinete da presidência, no sentido de que a gente os fronteiriços tenham uma carteira que possibilite o trabalho em ambos os lados, de assistência educacional e de saúde. Isso vai ser um grande momento de integração. Mas temos que começar, temos que pensar dessa maneira. O intendente Paz de los Libres é o senhor Eduardo Visque, nós temos uma proximidade muito grande, né? E se pensa da mesma maneira. A questão de saúde é um desafio muito grande para nós. Como eu falei anteriormente, a Unipampa é uma ótima oportunidade e nós estamos pensando em formação integrada de ambos os países. Isso aí já está sendo colocado, né? Quando das reuniões dos comitês de fronteira, temos que sensibilizar as nossas lideranças no Itamaraty e na Casa Rosada. Tá certo. Bom, eu antes de terminar a entrevista com o prefeito Luiz Augusto Schneider aqui em Uruguaiana, prefeito, o nosso programa, nós temos uma abrangência da região metropolitana de Porto Alegre, incluindo os mais de 40 municípios que integram a região metropolitana de Porto Alegre e mais de 3 milhões de pessoas, né, que através do nosso canal Aberto 55 podem ver o programa e apreciam. E, sobretudo, nós temos um segmento empresarial que nos acompanha. Eu gostaria de colocar o programa à sua disposição para, de repente, fazer um chamamento, mostrar que tipo de atração, né, de incentivos o Uruguaiana tem para atrair novos investimentos e a gente começar a dar esse pontapé inicial e avançar nesse processo todo de integração, incluindo Uruguaiana com o centro. Não só Uruguaiana, mas a região da fronteira oeste ela se mobiliza muito bem, nós estamos integrados aí. E eu gostaria de aproveitar, não só fazer o chamamento a eventuais interessados em conhecer a Uruguaiana de maneira empresarial, mas também fazer um convite. Nós estamos realizando na primeira semana de dezembro, dia 5, 6 e 7 de dezembro, a nossa 37ª Califórnia da Canção Nativa. Estamos retomando esse evento aí, que para alguns foi a segunda revolução no estado do Rio Grande do Sul. A primeira foi a Revolução Farroupilha e a segunda foi a Califórnia, porque a cultura tradicionalista, a figura do gaúcho, o entendimento próprio do gaúcho, era antes da Califórnia e é outro após a Califórnia. E nós, a administração municipal, a atual gestão, integrado com o movimento tradicionalista, com os nossos CTGs, com os movimentos culturais, estamos viabilizando o retorno desse grande evento, que será na primeira semana de dezembro. Convidamos a todos que venham visitar o Uruguaiana, vão conhecer a nossa cidade e vão desfrutar de um evento cultural que é referência a nível internacional. Bom, eu antes de terminar aqui, agradecer a presença do prefeito Luiz Augusto Schneider, eu queria dizer um recado ao pessoal de Uruguaiana, que vocês realmente estão muito bem representados e muito bem, digamos, do ponto de vista político, idealizados, né? Porque tem, à frente da prefeitura de Uruguaiana, alguém que tem essa visão, uma visão ideológica, política, logística, né? Estratégica, que eu tenho a certeza que Uruguaiana precisava. Quer dizer, Uruguaiana, ao longo de toda a sua trajetória, da história política dos prefeitos, né, teve prefeitos que fizeram, nas suas circunstâncias, seus trabalhos. Mas eu vejo que uma nova visão está aqui agora, uma visão de integração regional, que é uma coisa diferente. E por isso eu saúdo o prefeito, saúdo o pessoal de Uruguaiana, meus conterrâneos, e espero que nós tenhamos também uma participação interessante nisso, mostrando, né,
como a Uruguaiana está pensando o seu desenvolvimento, esta integração toda, porque será muito bom para a Uruguaiana, mas também será muito bom para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado pelas palavras e vamos estar integrados aí, divulgando a nossa cidade, divulgando nossa região e as potencialidades da mesma. Um grande abraço, prefeito. Um abraço.